Olá, minhas fênix despertas! Hoje a gente vai conversar sobre vício. Quando a gente fala de vício, a gente sempre tá pensando no vício da bebida, das drogas, do cigarro, do sexo, mas existem outros tipos de vício, como o vício da gula, aquela pessoa que não pode comer uma coisa sem pensar num doce depois, num chocolate, num pudim de leite condensado, e vamos combinar que isso é muito bom mesmo. Só que tudo aquilo que você sente necessidade, que você não pode ficar sem, vira um vício. Então a gente tem aqui os vícios morais, tem aqui os vícios emocionais. E quando a gente fala do vício da gula, por exemplo, ele leva a um processo físico que a maioria das pessoas fica muito incomodada. O que seria isso? Se eu começo a comer doce, porque o meu corpo está pedindo, porque foi isso que eu aprendi, eu começo a engordar. E aí, quando eu começo a engordar, eu começo a não gostar de mim, eu começo a me julgar. E aí a gente entra num outro vício, que é o vício do julgamento. E eu começo a me julgar, eu começo a me comparar com as outras pessoas, normalmente com quem é mais magro que eu, com quem tem um corpo mais definido que eu. E isso faz com que eu me julgue cada vez mais. E eu não saio desse círculo vicioso. Porque quando eu começo a me julgar, eu não estou me aceitando. Quando eu não me aceito, eu me julgo mais, eu me gosto menos. E passo a olhar mais para fora e a cuidar menos de mim. Então essa bola de neve, ela precisa ser interrompida. Mas para que tudo isso seja interrompido, para que tudo isso seja modificado, eu preciso entender qual é a causa que fez com que eu começasse nesse processo. E a causa está lá na carência infantil. Então, quando a pessoa, o adulto, chega nesse processo de vício de comer doce, pode ser vício de comer salgado também, o vício de comer demais, né? Quando a pessoa entra nessa gula e entra nesse processo de corpo que engorda e julgamento, porque eu não me gosto, porque essa barriga, porque não sei o quê, olha o tamanho desse quadril, olha o tamanho desse peito. E aí eu entro nesse julgamento e vou olhando para fora, porque aquela pessoa tá tão bonita, mas é a genética. Todo mundo na minha família é gordinho, então eu também sou. E esse desespero todo começou lá atrás, normalmente de 0 a 7 anos, naquela criança que não foi validada, naquela criança que se sentiu sozinha, abandonada, em algum momento aprendeu que comer trazia um alívio. Então, se a gente parar para pensar, o bebê ele chora, a mãe coloca a mamadeira na boca, coloca o peito na boca. A criança, quando tá resmungando demais, às vezes a mãe dá um docinho, dá um pirulito, dá um pouquinho de sorvete. E a gente aprende que os nossos desconfortos internos são sanados com comida. E isso vira um vício, porque tudo aquilo que é repetido na média de 21 a 28 dias, o cérebro cria um caminho neural, entendendo que aquilo é a solução. E como interromper esse processo? Nós vamos lá na criança interior e vamos sanar esse vazio interior que foi naquele momento preenchido com comida. Então, por exemplo, uma das formas bem bacanas de fazer é trabalhar com o decreto quântico, né? Aquelas batidinhas que eu ensino aqui em vários vídeos para você limpar e depois potencializar
os sentimentos. Ou nós podemos limpar com EFT, ou podemos fazer um trabalho de ressignificação dessas crenças com Theta Healing. Então, existem várias e várias técnicas para a gente poder sanar esse vazio e mostrar para o seu cérebro, para a sua criança interior, que você não precisa comer para satisfazer um sentimento, para acalmar um desconforto interno, e sim indo lá na crença causa, no momento da memória, do acontecimento que trouxe para você esse sentimento de vazio. Então, deixa aqui nos comentários para mim se você tem o vício da gula, se você tá no sobrepeso, e lembrando que a gente faz o trabalho emocional, mas claro, em muitos e muitos casos precisa de um acompanhamento profissional, de um médico, de um nutricionista, para te reeducar na alimentação, na forma de comer, no que comer. Em muitos casos precisa também de medicação. Um é complemento do outro, não é um ou outro, é um e outro. Isso precisa ficar claro. A gente não está aqui falando que quando trata do emocional joga fora a medicina. Não é isso. Os dois são muito importantes. Então, deixa aqui nos comentários para mim se você tem o vício da gula, se você tem aí uma criança interior que está sempre precisando de um pedacinho de chocolate. E fica ligado que eu vou trazendo mais vídeos para você e compreendendo esse seu universo interno. Um beijo para você e até o próximo vídeo.